Ei, colega, você está com dificuldades no dia a dia para organizar a sua agenda de audiências, perícias, como também de armazenar arquivos ou atender clientes de forma online? Hoje eu vou lhe indicar 5 ferramentas que vão facilitar e ajudar na sua advocacia previdenciária. Então assiste o vídeo até o final para você pegar essas recomendações que vão mudar em muito a sua advocacia. Olá, colega! Você tem muita dificuldade de organizar a sua rotina diária lá do seu escritório? No meu escritório, eu uso diversas ferramentas que ajudam e muito na minha advocacia previdenciária. E a primeira delas que eu vou indicar hoje para você é uma ferramenta de gestão de escritório chamada Auxílio. Lá você poderá fazer uma assinatura para pagar ou por mês ou uma assinatura anual, em que você poderá escolher quantos usuários você quer no seu sistema. E lá vai facilitar e muito o seu dia a dia, porque você poderá cadastrar o seu cliente com seus dados pessoais, onde ele mora, como também número do processo, vincular os pagamentos dos honorários. Isso é muito importante para você perder nenhum prazo e nenhum contato do seu cliente. Nessa ferramenta, você cadastra o processo, seja da Justiça Federal, da Justiça Estadual, vinculando os tribunais respectivos, como também você poderá cadastrar prazos, audiências, perícias médicas para você poder avisar com antecedência ao seu cliente. E o ideal é lembrar pelo menos um dia ou uma semana antes da audiência, da perícia médica, para que o seu cliente não perca a sua audiência ou perícia. Lá também você pode organizar o seu financeiro. Você pode criar contas para guardar e alimentar os dados com sua receita mensal e com os gastos do escritório. Isso é muito importante para você poder saber quantos clientes irão pagar em determinado dia ou mês. E assim, se algum cliente ficar inadimplido, você poderá solicitar um comprovante de pagamento ou falar com ele para ele fazer aquele Pix e quitar ao crédito junto ao escritório. Mas não adianta ter uma ferramenta de gestão de escritório se o problema no seu escritório é o atendimento. E hoje existem diversas ferramentas no mercado em que facilita a sua vida e pode você atender um cliente em que esteja em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Isso por meio de tecnologias que nem a ferramenta do Meet, como também do Zoom, e hoje até o Teams pode ser utilizado para atender cliente. Então é recomendável você utilizar uma ferramenta de comunicação como alguma dessas que eu citei para poder você atender o seu cliente de forma remota. Muitas vezes o cliente ele tem dificuldade de se locomover para o escritório. E se você tiver alguma dessas ferramentas de atendimento, pode facilitar o seu dia a dia e você poder fechar contratos. Agora que você já organizou o seu escritório, como também já atendeu o seu cliente de forma remota com alguma das ferramentas que eu já te indiquei, é importante você também ter uma ferramenta de armazenamento de dados, pois muitas vezes o advogado ou advogada armazena os arquivos de seus clientes no desktop, no seu computador de mesa ou no notebook e de repente esse computador pega um vírus e você perde todos os arquivos do seu cliente. Então é importante você ter uma ferramenta de armazenamento de dados
de forma online. A que eu uso no meu escritório é o OneDrive. Lá eu posso armazenar na nuvem até diversos arquivos, sejam de áudio, de documentos, imagem, tudo que eu vou utilizar para o processo do meu cliente. Então, existem diversas ferramentas desse tipo no mercado em que você poderá contratar e olhar qual é a melhor para o seu escritório, como também o Dropbox, o Google Drive. Todas essas são utilizadas para armazenar dados na nuvem. Isso ajuda e facilita muito no seu dia a dia. No meu escritório eu tenho uma equipe e lá existem diversos computadores e eu instalo em cada um deles um OneDrive, e quando eu estou fazendo o atendimento e faço anexo no OneDrive um arquivo do meu cliente, ele faz um upload na nuvem e os outros computadores da rede, eles também baixam aquele determinado arquivo. E pode ser que minha secretária, minha assistente, está fazendo uma ficha ou uma senha inicial do meu cliente e coloca lá no OneDrive. Eu lá na minha sala eu já tenho acesso, e quando o cliente entrar na minha sala eu já tenho recebido todos esses dados. Isso facilita demais a comunicação e o uso dos dados dos arquivos na hora de você peticionar. Depois que você conseguiu armazenar os documentos, os arquivos do seu cliente e do seu escritório de forma segura na nuvem, você precisará também elaborar cálculos previdenciários para poder dar entrada nos benefícios e os processos judiciais para os seus clientes. E depois que eu utilizei muitas ferramentas que estão disponíveis no mercado, eu posso lhe recomendar duas delas que se complementam e que ajudam e muito no meu dia a dia. Eu utilizo o Previous, que é uma ferramenta de cálculo previdenciário, quando eu estou atendendo o cliente ou elaborando o cálculo para poder peticionar aquele caso de aposentadoria, por exemplo. Se eu estou atendendo o cliente e preciso verificar se ele preenche o tempo de contribuição necessária para poder solicitar a aposentadoria, eu posso no Prévios calcular e verificar de fato qual é o tempo de contribuição que ele tem e não confiar na simulação do INSS, que possui diversos erros. Eu posso também lá no Prévios calcular a RMI, a renda mensal inicial do benefício em que o meu cliente vai receber. Posso também fazer um planejamento previdenciário, porque muitas vezes o meu cliente ele não possui ainda o tempo de contribuição suficiente para se aposentar, mas eu posso planejar a aposentadoria dele e cobrar para isso, tanto de forma consultiva, como também elaborar um parecer técnico com um cálculo elaborado dizendo quanto tempo o cliente ainda precisa e os cenários em que ele vai se aposentar mais cedo. Eu utilizo também a ferramenta chamada cálculo jurídico. Ele também faz tudo isso que eu acabei de falar. Ele também é utilizado na hora de fazer o cálculo de liquidação de sentença, quando o juiz intima o autor para colocar os cálculos, para fazer os cálculos de liquidação e poder expedir o RPV ou precatório, é necessário você elaborar cálculo previdenciário. E o cálculo jurídico ele vai ser muito importante nisso. Ele também é utilizado muitas vezes para fazer cálculos de revisões de financiamento de veículo, como também cálculo de revisão de PASEP e de outros
direitos em que você pode vir a precisar. Porque muitas vezes você, no seu escritório, não só trabalha em direito previdenciário, você atua em diversas áreas. Além do cálculo previdenciário, você muitas vezes você precisa de uma jurisprudência para você poder fundamentar o seu caso no seu tribunal da sua região. Ou se você quiser entrar com um pedido de uniformização regional, você precisa pegar uma jurisprudência de outra turma recursal, de outra região, e o Jus Brasil, que é uma ferramenta que procura e disponibiliza jurisprudência, vai lhe ajudar e muito nesse momento. Então, lá no meu escritório, quando eu estou peticionando, eu acesso o Jus Brasil e pesquiso a jurisprudência em diversos tribunais do país, como também no STF, no STJ, e poderei fundamentar e convencer o juiz, o julgador, que o meu cliente ele possui direito àquele benefício que eu estou pleiteando. Mas se você ficou com alguma dúvida ainda, ou quer alguma outra sugestão de ferramenta jurídica, deixa aqui nos comentários que eu tento lhe ajudar. E não esquece de dar o joinha para ajudar o nosso canal a crescer e chegar em mais colegas advogados e advogadas que estão precisando dessas dicas, e se inscrever no canal para você acompanhar todas as nossas dicas para a advocacia previdenciária.